Por que eu engordo? Por que eu tenho uma disfunção alimentar? Por que eu me sinto mal com isso? Só que o primeiro ponto é, você tem que se sentir mal com isso. Você não pode se sentir mal com uma coisa porque a sociedade falou que você tem que se sentir mal. Você não pode ser uma garota que se sente mal porque quer usar o cabelo curto ou quer raspar a cabeça porque dizem que isso é coisa de menino. Não pode existir isso aí. Você tem que ter uma liberdade para viver aquilo que você espera. Só que se você fica botando esta relação na mão de pai e mãe, na mão de cuidadores sociais, na mão dos outros, você nunca vai deixar de ser uma criança. Uma mera criança. E o que é o indivíduo que precisa urgentemente do uso da droga? Uma criança chorando porque quer a mamadeira. Qualquer droga. O fumante é assim. O fumante, se necessário, sai de madrugada para buscar o cigarro quando o cigarro acaba. Qual que é a diferença desse para o indivíduo que usa droga ilícita? Então, o convite não adianta tirar vocês de uma percepção, parem de usar maconha, cocaína, crack, se isso aparecer na sua frente, fale não, mas se te oferecerem um monte de açúcar, coma. É a relação que você faz consigo mesmo. É o que você está precisando para ter algum prazer na vida. O que você fez da sua vida, ou o que fizeram da tua vida, para que ela seja tão ruim a ponto de você precisar de uma substância para se sentir bem? Quem fez isso com você? Quem falou que você não vale o suficiente? Quem falou que você é feio? Quem falou que você não é legal? Quem te fez acreditar nessa mentira? Porque todos nós somos, em algum ponto, chatos e legais. Ninguém é o legalzão, ninguém é o bonitão, ninguém é alguma coisaão. Todos nós temos uma relatividade naquilo que somos. Então imagine, uma garota que é considerada a mais bonita do mundo. Ah, essa garota é a mais bonita do mundo, ela consegue tudo o que ela quiser com os homens, contanto que o indivíduo não seja gay, porque se for gay, ele não enxerga ela como tão bonita. É relatividade. O que é interessante para você pode ter valor nenhum para o outro. E o padrão que nós vamos tentando nos moldar é um padrão, tem que ser magro, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E as pessoas que gostam de coisas diversificadas não encontram mais. É imaginar que você entre em uma loja que só tem calça azul e você queira uma vermelha. Existe olhar, desejo e interesse para tudo no universo. Tudo. Para pessoas que estão acima do peso, para pessoas que estão abaixo do peso, para pessoas que são intelectualmente avançadas ou não. Só que nós somos vendidos à imagem de que tem que ser bonitinho, igual alguém que poderia ser ator da Globo. Isso não é verdade. Tá? Porque nos bastidores a coisa não é tão assim. A nossa conexão conosco é o que vai nos fazer melhores ou piores. Vai passar isso aqui que vocês estão vivendo. E passa muito rápido. Assim como passou a infância de vocês, e de repente você já ficou adolescente, de repente você já passou, e daqui a pouco você vai ter 23, e daqui a pouco você vai ter 30 anos, e você quer ser quem? O chinelão que fica andando para lá e para cá, buscando droga? Eu não estou falando da ilícita, estou falando de todas? Ou você quer uma pessoa que conseguiu se encontrar consigo? Pessoa que falou, bom, então se o cara falou que o uso da maconha é um uso que visa reduzir a ansiedade, eu sou ansioso. Eu sou ansioso. Então eu venho aqui te dar uma notícia a respeito de quadros que não são muito ditos por aí. Você já ouviu falar que uma pessoa infartou? Você já ouviu falar que uma pessoa teve AVC? Você já ouviu falar que uma pessoa sofreu um acidente de carro? Você já ouviu falar que as pessoas morrem de vários jeitos? Mas você já ouviu falar que alguém morreu de ansiedade? Você conhece alguém que morreu de ansiedade? Está lá no atestado médico, no atestado de óbito, morreu de ansiedade. Não chega para nós. Então a ansiedade, ela vai sendo colocada e vai sendo vista como algo positivo. Olha, eu não consigo nem dormir pensando nas coisas. Fala, olha o indivíduo como trabalha, olha o indivíduo como gosta. E as pessoas ficam falando, eu sou muito ansioso. E é a mesma coisa que eu disse. A ansiedade sendo uma doença, eu não posso ficar anunciando ela como se fosse bonita. A ansiedade é uma doença, é um desequilíbrio. Ela é necessária em um nível mínimo para que nós possamos sobreviver, mas quando ela se torna excessiva, ela é um problema. E como ela é um problema? Eu vou explicar isso de uma forma bem clara, porque isso vai te fazer entender o que é a droga a médio e longo prazo, qualquer uma. Existe um endocrinologista húngaro chamado Hans Selye. Ele desenvolveu uma teoria que se chama Síndrome Geral da Adaptação. Nos testes que ele fez, ele percebeu que na situação de estresse, nós entramos em uma primeira fase que se chama fase de alarme. E nessa fase tem o choque e o contra-choque. Então imagine você caminhando na rua
E aí você passa perto de um portão de uma casa e um cachorro late. E você não estava esperando por aquilo. Você entra em alarme e choque. Você faz isso aqui. Nesse momento aqui, as suas funções fisiológicas são todas elevadas. As que são necessárias para a luta ou fuga. As outras são colocadas em segundo plano. Então o que é elevado? O teu tônus muscular. A tua pupila dilata para que você consiga perceber melhor. A tua respiração acelera para que você possa mandar mais oxigênio para os órgãos. Mandando mais oxigênio para o cérebro, o teu pensamento fica mais rápido. Então você consegue tomar uma decisão imediata. O indivíduo correndo de um cachorro, ele consegue pular um muro que ele não conseguiria pular se não estivesse correndo de um cachorro. Então isso é uma potência. Quais são as coisas que eu não preciso durante esse momento? Nesse momento eu não preciso ir ao banheiro. Eu nunca vi alguém correndo de um cachorro e falar, pera aí que eu preciso ir ao banheiro. Porque a parte intestinal, a parte de bexiga, a parte de trato urinário, isso tudo fica secundarizado, porque ninguém tem que pensar nisso. E aí você conhece talvez um indivíduo que faça o uso de droga e percebe que isso acontece nele também. Quando ele não tem a droga, ele fica constipado, ele fica para lá e para cá. Quando ele consegue a droga, em alguns casos dá até diarreia. Por que acontece isso? Por conta desse relaxamento. Então imagine que o teu corpo, para conseguir te ajudar a sair, para conseguir te ajudar a sair correndo desse cachorro, ou lidar com essa situação, ele eleve tudo isso em você. Tudo isso que eu falei. Agora imagine que esse estresse não passa. Imagine que você tem que continuar correndo desse cachorro por um quarteirão, 1 quilômetro, um mês, um ano, o resto da vida. Então, o corpo entra na segunda fase, segundo Rancelli, que é a fase da adaptação. O teu corpo entende que ele precisa daquele quadro para sobreviver, então ele fala, eu vou tornar isto fixo. Quer um exemplo? Nós temos, teoricamente, uma pressão arterial que seria boa de 12 por 8. 12 por 8, 12 por 9 seria uma pressão arterial boa. O indivíduo, quando ele entra em uma ansiedade, essa pressão pode subir para 14 por 10, para 15 por 11 e vai subindo. Então, o meu corpo acostuma com 12 por 8. E aí toda hora eu fico jogando ele 14 por 10. 14 por 10. 14 por 10. E ele vai trazendo 12 por 8. E eu jogo 14 por 10. Porque eu fico ansioso. Eu fico ansioso de ter que ir para a escola. Eu fico ansioso se eu vou tomar um fora. Eu fico ansioso. Eu vou vivendo ansioso. Ah, meu pai vai chegar alcoolizado e vai bater em mim. Meu pai desapareceu. Minha mãe está com raiva de mim. Eu vou ficando ansioso. Ele entende que, bom, se eu estou fazendo um esforço para jogar 12 por 8 e o indivíduo está fazendo um esforço para jogar 14 por 10, então eu vou deixar 14 por 10. Porque aí não tem mais esforço. O que aconteceu neste momento? O indivíduo desenvolveu hipertensão. A pressão dele não desce mais para 12 por 8. Fica em 14 por 10. Só que ele continua sendo ansioso. Então esse 14 por 10 que agora ficou estável, vira 16 por 12. E ele vai fazendo isso até chegar em 20 por alguma coisa. Como já vi em hospital, eu pensei, não, minha pressão é normal assim, filho, 20 por 14. Eu falei, normal, senhora? Mas para ela era normal. Fica claro? O teu corpo vai sempre te ajudar a se manter naquele quadro. Então, sendo ansioso, o que o indivíduo precisava fumar meio baseado para ter efeito, ele vai precisar de um inteiro. Ele vai precisar de 2. E aí chega aquele indivíduo que fuma 10 baseados por dia. O que é isso que eu estou fazendo com o meu corpo? Eu estou tirando dele a potência de me regenerar e estou colocando com algo que vem de fora. Quando eu me ausento do uso dessa substância, eu sinto a abstinência. E na abstinência, eu sinto a recaída. Eu tenho a recaída. Se você não faz uso de drogas ilícitas, ou faz o uso de uma droga ilícita, ou conhece alguém que faz uso de uma droga ilícita e quer entender qual é o pensamento do indivíduo, faça esse teste. Se você é uma pessoa que gosta de chocolate, fique um mês sem. Um mês sem. Coloque isso para si. Chega para o seu pai, para sua mãe, para o seu amigo, para quem quer que seja, e fala, se eu comer chocolate, não me deixe. Chocolate para mim é cocaína. Eu não posso comer chocolate. E fica um mês sem. Você vai se perceber daqui 5, 6, 7 dias comendo escondido. Você vai comprar uma caixa de bis como se fosse droga na biqueira e vai sair assim. Vai abrir um, fala, não, mas eu vou comer só um. Não, só um. E de repente você comeu a caixa. Então isso não é da maconha e da cocaína, isso é do ser humano. Nós fazemos isso com tudo aquilo que é bom. E quando nos viciamos no sentido neurológico por outra pessoa, também ficamos assim. Pensa no seu melhor amigo, pensa na sua melhor amiga,
Ou pensa numa pessoa da sua família que você gosta muito. Se você vê seu amigo na escola e depois você vai para casa, não vê mais o seu amigo, e no dia seguinte volta para a escola e encontra seu amigo lá, normal, não é? Você ficou desesperado por não ver seu amigo à tarde? Então por que nós fazemos isso quando estamos apaixonados? Por que a pessoa pega um celular e manda uma mensagem de WhatsApp e fica assim: ai, mas você demorou 3 minutos para responder isso. 10 minutos que eu te mandei a mensagem. O que você estava fazendo? 10 minutos passa assim. Só que eu fico tão desesperado que às vezes o indivíduo sai e vai na casa da pessoa. É a noção que eu tenho de dependência. É uma droga. Esse tipo de relacionamento também é uma droga. Porque aprisiona. Porque eu fico agressivo quando eu estou com abstinência. Não é assim? Aí a pessoa chega, bom, faz 10 minutos que ele não me vê, está morrendo lá, então eu vou encontrá-lo. Aí quando a pessoa chega, o que o indivíduo faz? Por que demorou 12? Da tua casa até aqui são 1 minuto e meio, por que demorou 2? Esse é o indivíduo usuário de droga. E não percebe. Está viciado na menina, está viciado no cara, está viciado no sentimento. Se não tem aquilo, não consegue estudar, fica lá na sala fazendo desenho de coraçãozinho no caderno, fica flechando coraçãozinho, fica escrevendo o nome, coloca o sobrenome junto com o próprio nome. Ah, nós vamos ficar juntos e tal. É isso aí. Se você já teve essa relação, e essa relação é difícil que alguém não tenha tido, tá? Ser correspondido são outros 500. Amar, eu posso amar e me apaixonar por um monte de gente, mas assim, para que as pessoas se apaixonem por mim, nem sempre acontece, né? Para que eu entenda esse movimento, imagina que o indivíduo que faz uso da droga está apaixonado por ela e sente a mesma saudade que você. Por isso não adianta falar para ele: filho, não use maconha porque faz mal. É Romeu e Julieta. Ó, Julieta, não fique com Romeu porque ele é da outra família. Onde acabou isso? Os dois morrem abraçados. É o que vai acontecer com a droga. Quando a mãe fala: não usa isso, ele sai escondido para usar. Não usa isso, ele sai escondido para usar. Daqui a pouco ele está usando mais a droga do que ficando com a mãe. Aí chega em casa, está com o olho vermelho, está com a mão cheirando, está com o nariz escorrendo, precisa passar rapidinho, ir para o banheiro para tirar a pala, né, para lavar a mão, para essoar o nariz, para escovar os dentes. Perde a relação de espontaneidade com as pessoas. Tem que fazer escondido, vai para a sombra. Indo para a sombra sofre. Sofre. Porque eu começo a imaginar que todas as pessoas da cidade sabem o que eu estou fazendo como se estivesse escrito na minha testa. E nisso eu não consigo ter segurança para fazer nada. Eu entro na escola de cabeça baixa, e se eu for para uma entrevista de emprego eu já entro de cabeça baixa, eu não tenho mais uma noção de sociedade. Só que eu vou pertencer onde? Lá. Lá. Porque quando eu faço o uso de drogas, eu sou o cara. Se eu tiver a droga, então eu sou mais o cara ainda. Só que quando eu saio disso aqui e vou para o mundo real, que é o mundo das pessoas que talvez se droguem com uísque, talvez se droguem com remédios, mas que teoricamente são saudáveis, em tese são saudáveis, eu não sei conversar com elas. Não sei conversar com elas. Então eu conheço pessoas que vivem bebendo, tomam cerveja, mas não chama de cerveja, né? A noção que eu tenho do quanto eu estou apaixonado pela droga é a mesma do quanto eu estou apaixonado pela pessoa. Então se você se apaixona por um cara que chama Carlos, depois de um tempo você está chamando ele de Carlinhos. Aí vai virar mozão, moreco e um monte de coisa, mas você é o Carlinhos, ele é o Carlinhos para você. Como que é a minha relação com a droga? Eu vou fumar um baseadinho, eu vou tomar uma cervejinha, eu vou tomar um cafezinho, eu vou comer um chocolatinho, eu vou comer um bombonzinho. Por que está sendo carinhoso com a droga? Porque apaixonou. Porque já se vinculou afetivamente com aquilo. Tem uma sensação gostosa. E as outras coisas vão se vinculando uma à outra. Aí o indivíduo toma um café, quer acender um cigarro. Aí o indivíduo faz um churrasco, tem que tomar uma cerveja. Eu vou ligando uma coisa a outra e parece que tudo aquilo é positivo. Tá claro? Da mesma forma que eu preciso disso para me sentir vivo no mundo. Eu me sinto amado quando a pessoa que eu amo está 24 horas comigo. Mas isso não é amor, isso é doença. As pessoas que eu amo de verdade, eu não preciso ficar cobrando onde você estava, com quem você estava, que roupa é essa, onde você vai. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. São aspectos da minha insegurança. Fica claro. A droga, ela sempre vem para suprir um desequilíbrio que eu tenho em mim. Então o ciúme excessivo, a possessividade, são desequilíbrios. Não é você que decide que roupa a menina vai usar. Não é isso. A pessoa vai usar o que faz bem para ela. Se ela olhou no espelho e falou, eu tô bonita, e você acha, não, mas o que o indivíduo faz? Olha que maluquice, né? Isso é nosso, isso é do ser humano. Bom, então eu saio para uma balada, eu vou para um lugar e eu encontro
uma garota que tem algo que me atrai. Seja o que for. Ah, eu sou um cara que gosta de perna, eu sou um cara que gosta de cabelo, eu sou um cara que gosta de sorriso, e ela tem isso. E por causa disso eu reparei nela, porque isso é bonito. Ela está lá com um decote, por exemplo, e eu reparei nela por causa disso. Quando eu começo a me relacionar com ela, aquilo que me fez atrair nela, eu não posso mais permitir que ela utilize. Ah, você vai com esse decote aí? Tá querendo dizer... Fica assim, né? Fica parecendo um resmungo. Nem fala português, mas... Eu não deixo ela sair com aquilo que foi o que me atraiu, porque eu imagino, se me atraiu, vai atrair todo mundo. Se puder, coloca um lençol em cima. Vai sair de fantasma. E um lençol feio ainda. Bom, se eu tiro da pessoa aquilo que me atraiu nela, eu começo a me desatrair por ela. Fica claro? Porque eu torno ela desinteressante para todo mundo. E por consequência ela fica desinteressante para mim. Ó, eu não quero que você fique aí jogando bola não. Você fica jogando bola sem camisa, todo mundo olhando para você, para de jogar bola. Aí o cara para de jogar bola. Ó, eu não quero que você faça isso. Ele para de fazer isso. Aí a pessoa olha para o lado e fala, acho que eu não te amo mais. Aí se relacionou com um indivíduo que era lá atleta, jogava bola, tinha um monte de amigo, e de repente olha para o lado, tem um cara que não tem amigo, porque quem quer esse amigo? Eu não gosto desse amigo, para de andar com ele. Quem quer essa pessoa? Para de andar com ela. Aí o cara não tem amigo, parou de jogar bola, deu uma deprimida, além de tudo ganhou peso, a pessoa fala, acho que você está gordo, não quero mais. Ué? Você é uma pessoa muito solitária, você é muito carente. Claro que eu sou carente, eu tinha 10 amigos, você tirou todos. E toda essa energia que eu jogava neles, eu tenho que jogar para você? Agora eu não sirvo mais? Isso acontece muito. A anulação por um relacionamento é o caminho para o término dele. Sempre que você se envolver com uma pessoa e ela disser, para de fazer isso, porque isso me gera ciúme, ela já está desconstruindo você e ela vai se desinteressar por você futuramente. Já está desinteressada. Porque quando eu determino a roupa que você tem que usar, eu estou colocando que a minha opinião é mais importante que a sua e que eu sei o que é melhor para você. Então você está entrando em um relacionamento por quê? Porque você quer ter uma namorada ou porque você quer ser pai dela? Quer ter um namorado ou quer ser mãe dele? Não é por aí. Os relacionamentos eles vão se construindo de indivíduos que têm essa percepção de quem eles são de verdade. Então se você percebe, eu sou ansioso, eu como muito chocolate, eu como muito doce, eu como muito sal, eu fumo muita maconha, eu sou muito ciumento, estamos tudo no mesmo pacote. Tudo no mesmo pacote. Clinicamente falando, o tratamento para todas essas disfunções é o mesmo. Não fica pensando que é diferente. Você tem que entrar em contato com isso, porque isso vai te fazer mal. Vai fazer mal para a pessoa. Fica gritando com a pessoa. Eu já falei, você tem que me ouvir o que eu estiver falando. Quem é você? Quem é você para achar que pode dominar um outro ser se não está conseguindo dominar nem a si? Entrar em contato. O meu convite é esse. Que você entre em contato de uma forma sem estigma. Porque esquece o que você usa. Entenda por que você usa e o quanto você usa. De repente, uma pessoa que você nunca viu na vida, agora você não consegue desgrudar. Parece que tem um ímã na mão, né? A mão vai puxando. Vai dando um choquinho. Aí tem que grudar a mão. Aí tem que grudar. A pessoa tem que pertencer a mim. Se pudesse, os dois se abraçavam de frente e andavam assim na rua. Não olha para ninguém, não olha para ninguém, só olha para mim. Que isso? Isso é loucura. Isso é para internar igual o indivíduo que está usando crack lá na favela. Precisa de ajuda. Onde você vai conseguir alcançar com isso aí? Que desconforto é esse que está aí dentro? Então se questione. Eu durmo direito? Eu como direito? Comer direito é comer o necessário. Ou eu sou aquela pessoa que fala assim, bom, já que eu estou indo para a cozinha, eu vou abrir a geladeira. Eu abro a geladeira e fico olhando ali. O que eu como agora, né? Vou dar um belisco no queijo aqui. Aí dá um belisco no queijo, vai, toma uma água, depois volta. Nunca sentiu tanta sede na vida, mas na verdade só está indo abrir a geladeira. E não se dá conta. E aí tem uns neurocientistas que dizem que o que nos engorda, é interessante isso, é aquilo que nós comemos em pé. Porque quando você se senta, o teu cérebro entra no modo jantar, no modo almoçar, no modo tomar café. Eu sentei, eu estou aqui para me alimentar. Quando eu como em pé, eu pego um pãozinho e saio comendo, o meu cérebro não registra essa alimentação. E eu talvez não me deu conta que eu estou comendo 1.000, 1.200 calorias por dia em pé. É uma fatia de goiabada, é um pedacinho de chocolate, são essas coisas. E essa relação que eu estou fazendo é por quê? Eu estou realmente com fome? Ou nunca aconteceu de você abrir a geladeira e ter um monte de coisa lá e você falar assim, não tem nada que eu quero. Então você não está com fome, você está com desejo.
Isso acontece em tudo. É um desejo. Não tem chocolate. Né? Tem pera, tem maçã, tem um monte de outras coisas, só não tem o chocolate. Então, se eu acho que eu não tenho o que comer porque eu estou com fome, eu não estou com fome. Se eu acho que eu preciso ir fumar um cigarro, se eu acho que eu preciso ir tomar uma cerveja, porque isso vai me fazer bem, eu não estou buscando aquilo. Eu estou buscando uma outra coisa. Vamos para uma festa, vai ter um monte de gente lá. Mas vai ter bebida? Vai ter bebida. Aí o indivíduo, antes de ir para a festa que vai ter bebida, bebe, porque ele quer chegar mais relaxado. Por que ele precisa disso? O que ele está comunicando com isso? Eu sou tímido, então toda vez que eu chego num lugar, eu tenho dificuldade de entrar em contato. Para algumas pessoas, e essas dificilmente falam disso porque são tímidas, elas têm um quadro quase de fobia social, que quando elas entram num lugar que tem muita gente, é como se elas estivessem peladas. Eu entro aqui no lugar, se eu chamo algumas pessoas daqui e falo, vem dali de baixo, caminha aqui, para aqui na frente e olha para todo mundo. Tem gente que não vai conseguir. E se ficar um tempo olhando, parece que deve ter alguma coisa no meu dente, deve ter alguma coisa no meu cabelo, eu vou fazendo isso aqui, e se puder, enfia a cabeça na terra. O que o álcool faz? Se eu tomar isso aqui, eu falo, tudo bem? Beleza? Tudo bem? Como você está? E aí, tranquilo? Eu crio uma coragem. Então, se o álcool gera coragem em mim, qual que é o meu sintoma? Covardia. Se eu não tratar a covardia, eu fico alcoolista. Quando eu trato a covardia e eu não preciso do álcool para me relacionar, o álcool começa a me atrapalhar. Eu quero conversar com as pessoas, mas eu fico bêbado, eu perco a festa, eu tenho que ir ao banheiro toda hora porque eu estou tomando cerveja. O indivíduo começa automaticamente a se disciplinar, não porque a sociedade falou que é feio usar droga, mas porque ele resolveu o problema que o fazia precisar se automedicar. Essa é a diferença entre o indivíduo que alcança a maturidade emocional e o bebê que vai ficar sempre querendo uma mamadeira. E esse bebê pode ter 70 anos de idade, mas se ele não consegue acordar e ele não consegue não ir no boteco tomar uma pinga, é um bebê de 70 anos tomando pinga. E fala, põe uma aqui pra mim. Tipo, ô mamãe, dá uma mamadeira. É isso. É enxergar essa conotação, não é sucesso. É um insistir no fracasso. É um insistir na sua doença, e quanto mais você aumenta a dose, mais a sua doença grita. Pode ter certeza disso. E o último estágio da fase do Hanseley, que a adaptação seria o que então? O meu corpo tenta se regular para se manter naquilo que eu coloquei para ele. A terceira fase seria a exaustão. A exaustão pode ser o óbito, se for pela droga é overdose, se for pelo alcoolismo é quando o indivíduo, por exemplo, bate um carro porque estava dirigindo alcoolizado, ou pode ser pelo desligamento social total. Ninguém gosta de mim, eu não quero mais saber de nada, eu vou me afundando. Você já deve ter visto alguém que nós chamamos de trecheiro, né? Esse indivíduo que fica andando só com uma sacolinha de roupa nas costas, barba grandona, branca, amarelada, sem dente, andando para lá e para cá. Como se parece que brotou da rua, assim. Parece que o indivíduo que mora na rua nasceu na rua. Ele nasceu na rua, foi criado na rua, foi amamentado por cachorro de rua, não tem uma vida. Quando você entra em contato com a realidade desse indivíduo, você descobre que ali tem pessoas muito grandiosas. Tem pessoas grandiosas. Na Cracolândia, em São Paulo, você tem indivíduo que era juiz de direito dividindo o cachimbo com o indivíduo que era pedreiro. E os dois são iguais. Você não sabe quem é um e quem é outro, porque isso aqui não está escrito no nosso aspecto físico. Isso aqui é simplesmente a roupa que a gente usa e os locais que nós frequentamos. Sem roupa, não dá para saber se o indivíduo é um bandido, se o indivíduo é um herói, quem quer que seja. Então, esse abuso de substância, ele vai me levando cada vez mais para eu me perder de mim, para eu me desconectar do que era a minha real verdade, e aos poucos eu vou me transformando nesse indivíduo aí. O que é então um indivíduo que fica andando para lá e para cá de rodovia atrás de fazer o uso de droga? É alguém que entrou no estágio de exaustão, não quer mais saber de nada. Muita gente pensa, coitado dele. Vai entrevistar 100% dos moradores em situação de rua que são trecheiros e você vai descobrir ali uns 70% que são extremamente arrogantes. Pessoas que não aceitaram ajuda, pessoas que ficavam falando, quando eu quiser eu paro, é só uma fase. Eu uso com o meu dinheiro, ninguém paga minhas contas. E ele falou, então tá bom. Aí a esposa foi deixando, aí perde o emprego, aí perde a família. Ele fala, minha família não me ama, quando eu mais precisei me abandonaram. E ele tá lá, morando na rua, dependendo do que os outros dão pra ele, e ainda acha que tá certo. Olha o tamanho da doença do cara. A doença dele é teimosia, é orgulho. É sentir que é melhor do que os outros. E não é essa a verdade. A verdade é, e o que eu faço para ajudar esse indivíduo?
Eu me lembro de um indivíduo que eu atendi em uma clínica. Ele chegou num estágio tão fundo do poço que ele tomava água na rodovia. Ele entrava nessas estradas de terra e forma aquelas poças d'água, né? Em laranjais e tudo. Ele pegava a laranja, abria um pedaço da casca da laranja para usar de cuia e ficava tomando água de barro, porque ele não tinha mais água para tomar. Este indivíduo estava nesse estágio. Parou num posto, nesses postos que tem churrascaria, ficou lá deitado, estirado no chão. Chegou um indivíduo e perguntou para ele: o que você tem, o que você precisa para voltar para sua casa? Ele falou: eu moro em tal lugar. E aí o cara fez as noções no celular de quanto custaria para o indivíduo voltar para a casa dele e deu para ele R$50 para ele comprar uma passagem. Volta para sua família, volta para sua casa, volta para sua vida. Ele falou: muito obrigado. Pegou os R$50 e tomou tudo em vida. Por que ele fez isso? Porque ele não tem casa para voltar. Porque ele não tem para onde voltar. Porque ele já está onde ele vive. Isso é o que ele é. Isso é o que ele quis se transformar. Então, se isso é o que você quer se transformar, vá por esse caminho. Vá por esse caminho, mas tenha consciência que você vai estar lá com piolho, você vai estar sem dente, você vai estar todo arrebentado. E se um dia você despertar para retomar a vida, talvez não te aceitem mais. Talvez fique mais difícil. E o que leva o indivíduo a esse estágio é ele começar. Aquela barba grandona, branca, toda amarelada, começou com os fiapos que ele deixou de fazer. Porque eu vou ficar fazendo barba? Não, eu vou atrás de beber. Eu vou ficar fazendo barba? Não, eu vou atrás de me drogar. E aí a barba foi crescendo. E aí o dente foi caindo. Eu vou escovar o dente, coisa nenhuma. Eu estou aqui apagado, bebaço. É assim que o indivíduo vai se destruindo. E isso começa onde? Começa na idade que vocês estão. Começa na idade que vocês estão. É aí que começa. Principalmente o alcoolismo, que é o que vai te levar para qualquer outra coisa. Cientificamente falando, leva 10 anos do momento em que você toma o primeiro gole para que você se transforme em alcoolista. 10 anos bebendo. Sabe qual que é o sintoma do indivíduo que é alcoolista? Quando ele bebe e fica agressivo. Esse está alcoolista. Normalmente a pessoa bebe, fica todo mundo amigo, vem cá, eu te abraço, eu te amo, você é que nem um irmão para mim, beija, abraça, dança em cima da mesa, é tudo felicidade. Vai todo mundo embora feliz, daqui a pouco começa a ficar irritado, daqui a pouco começa a ficar agressivo, daqui a pouco começa a bater na esposa, bater na namorada, xingar ela, xingar a mãe, xingar no trânsito, esse está alcoolista. E quando entrou nesse estágio, o que eu quero dizer com isso é, a droga, ela já não vai mais entrar na sua vida para te dar prazer. Ela vai entrar na sua vida para remover tensão. Então, a ausência da droga causa desprazer. Então eu não uso a droga para ter prazer, eu uso a droga para tirar o desprazer. Isso é o fundo do poço. Quando nem com a droga mais você consegue ter prazer na vida e vive só em função de eliminar desconforto. O que você fez de si quando chega nesse estágio? O que vai sobrar para você quando chega nesse estágio? Os exemplos que você está olhando ao redor agora podem parecer bonitos, podem parecer legais. Os convites que você vai ter são dos desejos. E o desejo ele nos leva para onde quiser que seja. O desejo nos faz cometer absurdos. É o desejo que faz o indivíduo cometer o homicídio. É o indivíduo que faz a pessoa matar por ciúme. É o indivíduo que faz a pessoa destruir. Seja riscar um carro ou assassinar uma pessoa. É o desejo. O desejo que eu tenho de ser mais importante que todo mundo. Como assim? Eu, Vitor, que sou o cara mais legal do mundo, estou com uma garota que eu me apaixonei e ela escolhe ficar com outro cara. Isso é inaceitável, eu tenho que matar os dois. Qual que é a minha doença? Ego. Eu achar que eu sou mais importante que os outros. Eu achar que eu não posso ser rejeitado. Eu achar que quando acontece comigo é uma humilhação inaceitável. Orgulho. Então, na base da maioria das substâncias que nós utilizamos, está o orgulho. Essa é a droga mais utilizada na sociedade. E o orgulho está escrito também nos atestados de óbito? Você conhece alguém que morreu por orgulho? Está escondido, está na sombra. E o que mais está na sombra? Quem usa droga. Então é isso que você vai construindo. Quando você entra num universo de usar droga escondido, as pessoas que estão lá dentro começam a desenvolver isso em você um orgulho. Nossa, você aguenta beber uma caixa de latinha sozinho, você é o cara, hein? Aí você vai falando, eu sou o cara mesmo, eu bebo uma caixa de latinha sozinho. E o teu fígado tá, pelo amor de Deus, toma uma água. É isso que vai fazendo. Nossa, olha como o cara fuma e nem fica loucão, o cara fica de boa aí. Olha, o cara cheira e fica na boa, ele consegue disfarçar. Vai começando a construir em você uma noção de que você é melhor porque consegue fazer aquilo. E aí você quer ir cada vez mais longe. Quando a bomba estoura, aqueles amigos, eles vão olhar e falar, eu não conheço, nunca vi, não sei quem é. Fica desse jeito, te abandonam.
Quem vai te resgatar lá no limbo? Quem te ama de verdade. Aí aparece a mãe, que você falou que não sabia de nada, que você bateu a porta na cara dela. Aí aparece o pai, que você chamou de fracassado. Aí aparece aquela ex-namorada que você falou é feia demais pra mim. São essas pessoas que aparecem. Então, neste exato momento da sua vida, existe amor tentando chegar até você. Só que os teus desejos não te fazem acreditar nisso. Não, eu gosto daquela ali. Essa aqui eu não quero, porque essa aqui eu acho feia, porque essa aqui eu acho isso, porque essa aqui eu acho aquilo. Então, se eu não tenho aquilo e eu não recebo esse, eu fico sem nada. O que sobra para mim? Obsessão de conquista. Eu quero conseguir o que é meu, e se não conseguir, eu vou mentir para isso, eu vou enganar para isso, eu vou seduzir para isso, e eu vou arrebentar quem tiver para mim. Essa é a maior droga que nós podemos utilizar. O orgulho de achar que somos mais importantes do que os outros. Ninguém é. Ninguém é inferior a você e ninguém é superior a você. São pessoas diferentes que precisam exercer tarefas diferentes, sem as quais você não conseguiria viver em paz. Se você tirar todos os médicos do mundo, um monte de pessoa vai morrer. Só que se você tirar todos os catadores de lixo do mundo, um monte de pessoa vai morrer também, porque vai ter rato subindo pelas paredes. Porque vai ter barata subindo pelas paredes. Porque vai ter doença. Porque vai ter epidemia. Então, como é que eu faço? Bom dia, doutor, tudo bem, para um médico e ignoro o catador de lixo? E ignoro o gari? Como é que eu não percebo as relações que eu estou fazendo com isso? Então, como é que eu me sinto inferior porque o cara da minha sala é o bonzão no jogo do basquete, é o bonzão no futebol e eu não sei nem chutar uma bola sem cair no chão? E eu acho que eu sou inferior por isso. Não é. Tá? Você pode não ter habilidade naquilo, mas você tem um espaço no mundo que você não está ocupando porque está tentando ocupar o que é dos outros. Se todo mundo for bonzão no futebol, não tem como jogar bola. Alguém tem que ser o piada. Alguém tem que falhar. Alguém tem que dar errado. Senão só fica 0-0. Fica claro? Tem que ter espaço para todo mundo. Tem que ter uma pessoa que é bem magrinha. Olha ali, inventa um apelido. Tem que ter uma pessoa que está acima do peso. Tem que ter um cara que tem 2 metros de altura. Tem que ter um cara com 1,30 m de altura. Tem que ter tudo isso no mundo. Senão o mundo não fica completo. O mundo não fica diversificado. Então, se a sociedade fica te puxando a pertencer a um modelo, a pertencer a um padrão e se enquadrar num modus operandi, num modo de vida, ignora a sociedade. O chamado está aqui dentro, ó. A vontade que você tem. Seja ela qual for. Mas eu sou menino, tenho 10 anos de idade, queria fazer balé, mas vão brincar comigo. Deixa. Eu tenho um amigo que faz balé e conseguiu ir para Joinville na escola Bolshoi que tem lá. A única que tem fora da Rússia está em Joinville e o cara conseguiu ir para Joinville. Agora pergunta onde estão os amigos dele. Pergunta onde estão os amigos dele. O cara resolveu todo o problema, tanto financeiro, profissional e de existencial dele, porque ele conseguiu entrar no balé Bolshoi, sendo homem, enquanto os amigos dele que estão lá jogando pelada de quarta-feira não conseguem pagar nenhum boleto. E ele era a piada da sala. Um outro amigo meu, quando ainda estava lá na 7ª, 8ª série, começou a se interessar por fazer decoração de bolo. Isso, na minha época, era motivo para bullying. Decoração de bolos, coisa de mulheres, eu não sei o que, tal. Aparecem todas as revistas aí desses indivíduos que constroem esses bolos maravilhosos, que nem aquele cara que aparece na televisão, ele faz isso e fica oferecendo bolo para ator famoso. E era um indivíduo que eu vi sendo zoado quando eu estava na escola, porque ele encontrou o espaço dele. Então o espaço é teu. Eu posso ser cabeleireiro sendo homem ou mulher, eu posso ser motorista de ônibus sendo homem ou mulher, neurocirurgião sendo homem ou mulher, eu posso ser o que eu quiser. Só que eu não posso ser o que os outros impõem para mim. E se os outros impõem para mim que eu tenho que ser uma coisa e eu não consigo, isso gera em mim desconforto. Estando desconfortável, eu vou buscar solução. E onde eu encontro a solução? Na droga. É lógico que eu encontro solução na droga. Solução momentânea. Depois de um tempo, a droga começa a ser um problema. Não é? Então, para fechar esse primeiro pensamento, volta para a questão do relacionamento que eu falei anterior. Bom, estou apaixonado por uma pessoa, obcecado por ela, quero que ela me note, esse é o meu problema. Aí eu fico lá, dançando igual um pavão em volta dela, né? Fico falando alto, fico dando indireta, fico postando coisa, fico curtindo as fotos dela com um coraçãozinho, fico lá, tô aqui, me vê. Aí ela me vê. Mais ou menos, mas tá bom, vem cá. Aí eu vou. Aí eu consigo me relacionar com ela. Teoricamente, o meu problema resolveu, consegui o que eu queria. Qual começa agora? Mas e se ela não quiser eu de novo? E se ela me deixar? E se ela gostar mais do outro? E se ela não quiser ficar comigo? Por que ela não quis me ver hoje? Por que isso? E tem cara que começa a ter ciúme do pai. Eu vou sair com meu pai. Mas vai onde com o seu pai?
Então, assim, a ilusão que ele tinha é que ao estar com a garota, o problema dele seria resolvido. E, na verdade, só continuou, porque o problema é dele. E vai existir nele com ou sem garota. E vai existir nele em Santa Adélia ou na China. É a mesma coisa com a droga. Quando eu encontro a droga, eu falo, opa, resolveu o meu problema. Mas aí vem outro. Será que eu tenho dinheiro para comprar? Quem tem? Onde eu vou achar? Onde eu vou buscar? Será que é da boa? Será que não é? Será que minha mãe vai ver? Será que a polícia vai pegar? E não acaba mais. Para que trazer isso para sua vida? Por que não parar e centrar e pensar o seguinte: se eu não consigo ficar satisfeito comigo, quem vai ficar? Quem vai ficar? Se você acha que a tua companhia é chata, quem vai te achar legal? Se você acha que você é feio, quem vai te achar bonito? Ou é você ou não é ninguém. É você que tem que olhar e falar, eu sou bonito. Ah, mas eu não me enquadro nos padrões estéticos da sociedade. Então a sociedade é feia. Os padrões da sociedade são feios. Eu sou bonito. Se eu não me sinto bonito, eu tenho que fazer algo por merecer. Ah, eu queria ter mais músculo. Ah, eu queria ser mais magro. Eu queria estar um pouco mais gordo. Então vai lá e come, vai lá e malha, vai lá e faz. Mas se construa de uma forma que quando você se olhar no espelho, você encontre alguém que ama. Porque se você não o encontrar, ninguém vai. E a primeira pessoa que olhar na sua direção e falar, ah, mas você é bonitinho, você vai pensar, opa, essa minha ama tem que ser minha para sempre, vamos casar amanhã. Ninguém me ama. E aí gruda ela aqui embaixo do braço e fica, você é minha. Cara. Eu vejo uns casais assim, de namorados andando na rua, parece que o cara tá dando um mata-leão na menina na rua, assim. E ela tá lá torta, assim. Que isso? Isso é amor? É MMA? O que é isso? Porque tem um medo e fica olhando para os outros, assim. Não olha para ela, fica olhando para os outros. Está olhando para a minha mulher, está olhando para a minha mulher, está olhando para a minha mulher, está olhando para a minha mulher. Calma, cara. Não é por aí. Essa é tua droga. Olha o que você está fazendo com a menina, reduzindo ela a um objeto, assim, como se fosse um acessório, como se fosse uma bolsa que você está carregando. Nem apresenta a menina pelo nome, né? Ou então interpreta por ela. Fala, supondo que eu tenho uma menina que chama Mariana aqui. Aí eu chego, oi, tudo bem? Eu sou o Vitor, essa aqui é a Mariana. Deixa ela falar, ela sabe falar. Essa aqui é minha namorada. Ela é só sua namorada. Esse é o nome que a mãe dela colocou nela. Olha, doutor, eu quero que ela chame minha namorada, minha filha. Essa aqui é minha namorada? Não, essa aqui é a Mariana. E a Mariana pode falar por si. São pequenas coisas onde eu não percebo o quanto eu estou me consumindo em abusos de substância. E a mãe que quer levar o filho de 15 anos no médico e fica respondendo a pergunta do médico, deixa o filho falar. O que ele tem? Ah, doutor, ele... Não, o que ele tem? Ele não está dormindo direito? Você está dormindo direito, né? Então, ele não está dormindo direito, está indo no banheiro, né? Ele não está indo no banheiro, o menino fica lá. Para que eu vim? Dá uma procuração para a mãe vai ao médico. E a mãe toma o remédio também, a mãe faz os exames também. Nós fazemos isso, é o que eu quero mostrar para vocês, é que não é o cara que usa maconha, não é o cara que usa cocaína, somos nós. Só que algumas coisas nós passamos pano e outras nós jogamos a sujeira, mas a sujeira está em todas elas. E a possibilidade de sair também está em todas elas. Mas o contato real com o que é você no mundo é só você se olhando no espelho que vai conseguir. E hoje, quando você chegar à sua casa e você for escovar o dente, escove os dentes, vai por mim. Se você não escovar o dente, vai ficar ruim lá na frente. E você for escovar os dentes, perceba o teu automatismo de quando você escova os dentes, você dificilmente se olha nos olhos. A pessoa às vezes sai escovando o dente pela casa, conversando, vai assistindo televisão, ou então fica olhando para a boca, fica olhando para o espelho. Esse espelho aqui está com umas marcas de água aqui, mas não olha no olho. Nós temos uma dificuldade muito grande de olhar no nosso olho por mais de 3 segundos. Para de frente do espelho para experimentar uma roupa, olha para a roupa, olha para tudo, mas não se olha no olho. Essa é a profundidade que nós perdemos. A profundidade de olhar no nosso olho. A profundidade de nos enxergarmos. A profundidade de falar, o que está acontecendo aí dentro, cara? O que está acontecendo aí dentro, amigo? O que é isso aí que está acontecendo? Por que eu não consigo te olhar nos olhos? Isso vai se refletindo em tudo. Quando a pessoa vem e nos olha no olho, nós abaixamos. Isso já é um sintoma de que alguma coisa não está certa. Eu tenho que ser capaz de olhar para qualquer indivíduo, inclusive eu, nos olhos pelo tempo que for necessário, pois aí está a minha verdade. Fora disso, eu estou me escondendo de alguma coisa. E não existe pessoa suja ou feia o suficiente para ter que se esconder de ninguém, porque ninguém é exemplo de limpeza nem modelo de perfeição. Ninguém.
Nós temos modelo de hipocrisia, de mentira e de pessoas que vestem máscaras bonitas. Mas todos nós temos um quartinho sujo, um quartinho da bagunça no nosso íntimo. Então você fique à vontade para olhar nos olhos de qualquer pessoa, mas comece dando conta de olhar no seu. Podemos? Deixa eu ver o tempo aqui. Quer fazer uma pausa? Vamos fazer uma pausa, senão exagera, né? Senão vocês já vão começar a dormir, vão querer ir embora. Então nós vamos fazer uma pausa rapidinho e daqui a pouco retomamos. Isso aí. Fazer a segunda parte mais aberta agora. Mas gostaria de iniciar agradecendo. Talvez alguns de vocês passem palestras, talvez um dia venham a fazer, e é muito difícil saber, na realidade, o falar em público é muito difícil porque tem várias expressões. Você olha, tem uma pessoa sorrindo, tem outra dormindo, tem outra de cara feia, tem outra que não está nem aí, então você fica, estou me comunicando ou não estou me comunicando? Então quando tem uma parada, quando tem um coffee break e as pessoas voltam, isso é muito bom. Por isso eu agradeço vocês por voltarem, porque ninguém saiu correndo, porque ninguém fugiu. Então, se vocês estão aqui, é a comunicação de vocês para comigo, de que eu estou, de alguma maneira, acertando o caminho. Então, com relação a isso tudo que foi falado no começo, eu gostaria de convidá-los a construir o final desse discurso com perguntas. Perguntas que sejam honestas e que realmente importem para vocês, perguntas que possam ter relação tanto com relacionamento quanto a abuso de substância, quanto a questões que talvez não tenham ficado muito claras aqui na primeira parte da fala, porque aí nós vamos ficando mais fácil a comunicação. Eu entendo que normalmente quem mais precisa fazer a pergunta é quem mais tem medo de levantar a mão. O que eu vou falar, o que vão pensar, o que é isso, aquilo. Essa oportunidade é uma oportunidade para você se comunicar. Comunicar com uma pessoa que não está aqui para te julgar, comunicar com uma pessoa que talvez tenha um conteúdo que possa te ajudar, e a parte que eu podia fazer, que era vir de São Paulo até aqui, eu fiz. Então eu acredito que se eu conseguir vir de lá aqui, você consegue levantar a mão para contribuir com alguma coisa, trazer de si um pouco, para não ir embora com, como dizem professores, não vá para casa com dúvidas. Tá? E não nos deixe também sem a tua contribuição. Porque às vezes o teu comentário desperta no outro, e no outro pode ser qualquer um aqui, algo que não estava muito claro. Então eu deixo aberto para quem quiser começar fazendo alguma pergunta ou contribuindo de alguma forma, que o faça. Claro. A ansiedade é uma das fontes para a gente caminhar até a terra. Como que a gente consegue eliminar? Ansiedade. Vamos separar as coisas primeiro, dois principais pontos dentro da psicologia são a depressão e a ansiedade. Eu vou entender a depressão. Não sei se alguém aqui tem uma pessoa depressiva em casa, uma mãe depressiva, um tio depressivo, ou talvez já tenha passado por um estágio depressivo. O depressivo lamenta muito. O depressivo fica, ninguém gosta de mim, as escolhas que eu fiz foram erradas, para que eu vou arrumar a cama se eu vou dormir nela de novo? Para que eu vou escovar o dente se eu vou comer de novo? Então assim, se você já fica com esses discursos, fica atento. Tá? Não é porque você vai dormir de novo que você não precisa arrumar a cama. Tá? Então, a depressão está ligada à vinculação ao passado. O depressivo não consegue estar no aqui e agora porque ele está no passado, sofrendo com as escolhas que ele fez, sofrendo com os desamores que viveu. Então, eu tenho que estar no presente. O presente é o que eu tenho. Se você não fizer alguma coisa agora, nada vai acontecer daqui a pouco. E se você fizer alguma coisa agora, nada você vai modificar do passado. O passado, portanto, está escrito. Ficar no passado é perda de tempo. Bom, só vai gerar o seguinte: o que eu não estou fazendo agora, porque eu estou no passado, no futuro eu vou me arrepender porque eu não fiz. Fica claro isso? Porque ao invés de ficar reclamando eu não fiz alguma coisa, aí eu estou fazendo isso de novo. E o depressivo fica a vida toda fazendo isso. O ansioso, diferente disso, ele não se vincula ao passado dessa maneira. Ele olha para o passado, enxerga alguma coisa que estava ali que ele não gostou, então ele joga como se fosse um anzol no futuro. Esse é o ansioso. O ansioso não está aqui porque ele está lá.
Amanhã vai dar tudo certo. Nossa, quando acabar o ano eu vou ser feliz. Quando eu fizer isso eu vou ser feliz. Daqui a pouco vai dar certo. Quando eu cortar o cabelo, quando eu tirar a carta, quando eu fico assim, e agora? Quando eu sair da quinta série, do quinto ano e for para o oitavo ano, para o nono ano, quando eu for para o ensino médio, quando eu for para a faculdade, quando eu me formar, quando eu for promovido, e ele está lá, quando eu for para o caixão bonito, porque acabou. Ficou a vida inteira olhando daqui a pouco. E esse daqui a pouco nunca chega. Pensa na Terra, como a Terra é circular. Então, quanto mais eu ando, mais eu continuo em contato com o horizonte. Se eu seguir andando, aparece um novo horizonte. Nunca acaba. Não existe um ponto em que você vai chegar e falar, pronto, venci a vida, obrigado, adeus, abraço. Sempre vai ter alguma coisa para fazer. Sempre. E quanto mais você conseguir envelhecer, mais coisas vai ter para fazer. No fim da vida você vai estar trocando a fralda do bisneto, mas vai estar fazendo alguma coisa. Porque tem o que fazer. O ansioso, portanto, sofre porque a sua energia não estando no aqui e agora. E vejam bem, o futuro, ele é fantasioso. O futuro, na sua cabeça, sempre será perfeito. O futuro sempre resolverá os seus problemas. E eu vou explicar por quê. Tem um filósofo francês chamado René Descartes. E ele diz o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo pegar um exemplo aqui. Ok. Aqui tem um exemplo bom. Estão vendo essa imagem aqui? Ela vem daqui até aqui. Só que a tua mente enxerga um círculo. Para você isso aqui é um círculo. E essa parte aqui não foi construída. Fica claro? Esta complementação que a tua mente faz das figuras que se apresentam pela metade chama-se Gestalt. Seria a psicologia da forma. Então René Descartes coloca assim. Toda vez que a nossa mente é apresentada por uma imagem que não se fecha, a nossa mente fecha ela de forma perfeita. E é isso que nos faz, por exemplo, entender Deus. Tudo aquilo que nós não conseguimos compreender, nós falamos que é Deus. Por que existe árvore? Por que nós não conseguimos repetir árvore em laboratório? É Deus. É a força da natureza. Tá? Fica perfeito, fica maravilhoso, fica bonito. Ninguém imagina que a árvore foi construída por um ser demoníaco. É sempre Deus. Porque tem que ser assim. Bom, essa imagem que se fecha aqui, ela se fecha aqui. Este espaço aqui, na verdade, é um espaço em branco, não é o resto do círculo. Então ela poderia fazer isso, ó. Vir aqui para baixo, ela poderia vir aqui para cima. Que esta é a realidade. A realidade da vida é que tudo que você planeja, sempre vai haver uma variável que complica a tua situação. Você fala, vai ser perfeito, e não é. Agora eu vou jogar a final do campeonato, e lesiona. Agora eu vou fazer isso, agora eu vou no encontro que eu tô bonitão, aparece uma espinha no nariz. Tem variáveis que são fora de você. Agora eu vou bem na prova, no dia você está ansioso. Fica claro? Então, se a nossa mente fecha tudo aquilo que é feito pela metade de forma perfeita, o futuro sempre vai ser perfeito. No futuro eu vou dar conta, no futuro eu vou ser feliz. Eu falo, eu não consigo ficar com ninguém, então quando eu tirar a carta eu vou ficar porque eu tenho carro. Não vai ficar mesmo com o carro. E se ficar é com alguém que quer o carro, não quer você. Tá? É a realidade. A ansiedade então vai me fazer o seguinte. Eu tenho que me desconectar de onde eu estou agora e ir lá para frente, que é perfeito, porque quando eu volto eu tenho a sensação de sucesso, mas é só a sensação. E aí eu sei que tem gente aqui que é assim. Pensa numa coisa, vive essa coisa na cabeça, fecha essa coisa na cabeça e aí não faz essa coisa porque tem a sensação de que já fez. Não, que eu vou fazer isso, eu vou entrar num curso de idioma, eu vou falar inglês, eu vou lá para a Inglaterra, eu vou não sei o quê, e não consegue falar nem o português ainda. Fica claro isso? A ansiedade me faz isso. Ela me dá a sensação que eu vou conseguir. Ou o indivíduo, por exemplo, que entra em uma academia e ele fala, eu quero entrar na academia para emagrecer. Quando ele paga a mensalidade, ele acha que ele já está magro. Estou magro. Ele não vai. Paga 6 meses para se garantir que tem que ir, vai um mês e desiste. Isso nós fazemos com muita frequência. Entra no curso, eu vou fazer a capoeira, já acha que vai ser o capoeirista. Chega aqui e não consegue nem levantar o pé direito. E entra em contato, não é? Entra em contato com a realidade, que a realidade é muito difícil sair do ponto A para o B. Mas a ansiedade vai te dizer que com um pensamento você chega lá. E aí você tem a ilusão de que isso é teu. A ansiedade, então, me colocando nessa posição de que daqui a pouco chega, eu não posso ficar no aqui e agora. E aí a droga, aonde entra a droga? A droga, a sexualidade, elas me ajudam a passar por esse tempo até que aquilo se resolva.
Fica claro? A droga então me tira do aqui e agora, porque o aqui e agora é desconfortável. No aqui e agora eu não tenho o que eu quero. O que eu quero está no futuro. Então eu quero dormir durante esse período para de repente acordar com aquilo que eu queria. E é nesse momento que a droga entra, é nesse momento que as corrupções entram. Então, como eu não construí aquele futuro, aquilo não se resolve. Então, o que era ansiedade vira depressão. Quando eu chego lá no ponto B, que era onde eu queria ter as coisas, e eu descubro que eu não tenho, aí eu olho para trás e penso, por que eu fiquei usando droga? Aí eu deprimo. E aí o que eu faço na depressão? Vou me drogar. É o ciclo. Quem é que não vai buscar refúgio em droga? É a pessoa que consegue viver o aqui agora. O aqui agora é teu esse. O aqui agora é espinha na cara, o aqui agora é estar acima do peso, o aqui agora é não ter músculo, o aqui agora é estar muito magro, o aqui agora é se sentir feio, o que agora é ainda ser novo. É isso que é o teu aqui agora. Se você não conseguir ser feliz com isso, não, quando eu entrar na puberdade, meu corpo mudar, eu vou ser feliz. Não vai. Você nunca vai ser feliz amanhã se você não construir essa aceitação hoje. Nunca. E a ansiedade vai sempre jogando. Então, o problema maior dessa ansiedade ela gera em mim aquilo que eu falei do cachorro. Se você tem uma conta para pagar, ou se você tem uma coisa mal resolvida, a tua mente fica em constante ataque. Tem que pagar a conta, hein? Tem que resolver aquela situação, hein? Você brigou com aquele cara, ele vai te pegar na rua, hein? Não vai na escola amanhã, não. Aí o indivíduo não dorme, o indivíduo fica com medo, o indivíduo chega na escola assim, eu vou apanhar, não vou apanhar, tem uma conta para pagar. Então ele fica em constante destruição de si mesmo. Você coloca o teu corpo para funcionar em uma potência muito grande. E isso vai arrebentar. É como se você pegasse um motor do carro e ficasse acelerando, 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 ele vai pegar fogo. E o teu corpo também pega fogo. Só que o teu corpo pega fogo na depressão, no diabetes, no infarto, na gastrite, teu corpo pega fogo na pedra no rim, teu corpo pega fogo no intestino, é assim que teu corpo pega fogo. É quando ele entra em pane, porque você não conseguiu falar, peraí, onde eu estou hoje? Eu estou em Santa Adélia, 2017. Onde a minha mente está? Estou ganhando o prêmio Nobel em 2040. Não vai rolar se você não conseguir construir isso agora. Porque ao invés de estudar para ganhar o prêmio Nobel em 2040, você está aqui parado se vendo receber o prêmio. Nossa, eu já sei até o discurso que eu vou fazer. O indivíduo fica aqui, E relacionamentos acontecem assim. Nossa, gostei dessa pessoa. Nossa, de pessoa de gente. Nossa, tá casado, tá feliz, tá tudo lá. Mas aí a pessoa chega na frente dela, ela não consegue nem falar oi. Como é que você vai casar com uma pessoa que você não consegue nem falar oi? Qual que é a sua realidade? Eu não consigo falar oi para essa pessoa. O que a sociedade te mostra? Teremos filhos juntos. Qual que é a realidade? Depressão lá na frente, quando ele estiver andando de mão dada com a sua rival. Ou com a sua melhor amiga. O que é pior. Fica claro? É agora. Não tem essa de quando você ficar adulto, quando você... vai por mim. Tá cheio de adulto aí que não sabe fazer nada. O adulto que não sabe lavar louça, o adulto que não sabe lavar roupa, o adulto que não sabe trocar resistência de chuveiro. Ficou, pai, me ajuda aqui, ô mãe, me ajuda aqui, ô vizinho, me ajuda aqui. Continua lá precisando que outras pessoas troquem sua fralda. Então, assim, vocês já são bem grandinhos para a idade em que estão para fazer alguma coisa para vocês. Se você não consegue lavar a louça, ao menos leve o prato até a pia. Já é um começo. Só isso. E com o tempo você vai dando um passo a mais naquilo tudo que faz. Fica claro? Responde sua pergunta. Continua aberta. Victor. Oi. Por favor, eu gostaria que você falasse um pouco da importância dos estigmas sociais para que essa situação de ansiedade, de drogadição permaneça. Ele é nóia, e aí eu acredito que esse estigma de ele é nóia, acabe afundando ainda mais a pessoa na situação de depressão, de drogadição. Bom, vamos falar para o estigma de forma geral. O estigma é uma ilusão. O estigma é uma criação social para banir e expulsar da sociedade, marginalizar da sociedade tudo aquilo que a amedronta. Tá? Então nós tivemos por muito tempo, e ainda tem, tá? Nós ainda temos muito racismo. No Brasil, nós temos racismo ocidental. Então o indivíduo fala, porque eu sou da cor branca, eu sou melhor que o outro, que é da cor negra, que é da cor mulata, que é da cor que quer que seja. Então é aí que entra a relatividade. Entra a relatividade. Tá? Se eu considero que eu sou diferente
porque a minha pele é negra, eu sou diferente porque eu estou em um país que foi colonizado por brancos. Se eu chegar em Angola, o diferente sou eu, que sou branco. Eu é que vou sofrer o bullying, eu é que todo lugar onde eu entrar vão olhar para mim, todos vão achar que eu sou diferente. Esse é o ponto. Então, quando colocam um estigma, esse estigma é para que você acredite que a falha está em você, que não está no outro. Mas a falha está em todos nós. O estigma fica assimilado por mim. Então, quando eu, que aprendi ouvindo palestras, como se eu tivesse falado aqui, se você usa isso, você é marginal, você é não sei o quê, aí o indivíduo, nos seus processos naturais de vida, de repente está numa festa e alguém fala, tem um cigarro de maconha aqui, você não quer experimentar? Quando ele experimenta, ele já fica sujo. Por ele. A sujeira está nele, porque esse preconceito é dele. Então, esse é o objetivo aqui, desconstruir esses preconceitos, de ficar pensando que a tua sexualidade te define como melhor que o outro, que a tua cor de pele te define melhor que o outro, que o teu gênero te define melhor que o outro. Porque não existe ser melhor que o outro. Não existe. Vitor, mas eu sou uma pessoa que costura melhor do que o outro. Tudo bem, mas não sabe cozinhar. Ninguém vai dar conta de fazer tudo em todas as áreas. Quando eu consigo perceber isso, eu vou tirando o estigma. Esse estigma, por exemplo, que nos foi colocado pelos políticos, de que o indivíduo que está de terno e gravata é confiável e o que está de bermuda e chinelo é bandido. Então, se você percebe automaticamente, inconscientemente, e você para num semáforo e vem um indivíduo de chinelo e bermuda, você fecha o vidro. Se vem um indivíduo de terno e gravata, você quer saber o que o cara tem a dizer. O que é isso aí? Está aqui dentro. E quem é que mais está roubando a gente? Terno e gravata. Só que quando eu ponho um terno e gravata, parece que eu sou mais respeitável. Essa é a noção do estigma. E se eu chegasse aqui para fazer a palestra de bermuda e chinelo, talvez alguém falasse, mas o que esse cara está fazendo aí? E o que interessa de tudo isso que eu estou falando? O que eu estou falando. Interessa se eu sou branco, se eu sou preto? Interessa se eu tenho barba, se eu não tenho barba? Interessa tudo isso? Interessa nada. Poderia estar fazendo essa palestra por áudio, por rádio. E ninguém precisa saber da minha cara. Então o que você tem de potencial para construir não é a droga que você usa que vai destruir isso. É a imagem que você faz de si que vai destruir isso. É quando você compra esse estigma social e aceita. E aí você fala, eu odeio usar terno e gravata, mas eu tenho que usar porque assim vão me respeitar. Olha, eu vou te falar uma coisa. Vão te respeitar de qualquer jeito. Porque tem uns indivíduos que vêm fazer workshop aqui no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, que são esses indivíduos que vêm lá da Índia, se Prembaba, e não sei mais quem, e o guru de não sei aonde. Esses caras vêm com um pano branco em cima do corpo. E são respeitados. E as pessoas pagam R$800 por ouvir esse cara falar por 1h30. São respeitados usando um pano branco. Então essa noção que nós temos é ilusória. Quando eu sou bom naquilo que eu faço, quando eu consigo agregar naquilo que eu faço, não interessa a roupa que eu estou usando. Não interessa a imagem que eu projeto. Então o que define se eu sou sujo ou se eu sou limpo, não é a droga que eu utilizo. Isso em algum nível vai até para o campo bíblico, quando Jesus dizia, não é o que entra pela boca que suja o indivíduo, é o que está no seu coração, é a atitude dele, é o que ele fala. Então eu vou pensar no indivíduo, eu não uso nada, eu sou o exemplo de tudo, que é o senhor apontador de dedo, doutor da lei, e vou achar que esse cara é limpo, enquanto o outro, que é uma pessoa boa, mas que está corrompido pela sua doença, e precisa fumar um baseado para se sentir bem, esse indivíduo é sujo. Então esse estigma tem que sair, porque se o estigma fica, e este é o principal ponto, eu tenho que fazer escondido, esse é o problema. Eu posso chegar em você e falar, olha, eu tomei uma cerveja e queria pedir ajuda, mas eu não posso chegar e falar, eu estou fumando maconha, porque aí parece que, liga a polícia, chama a DIS, vai ver o helicóptero da SWAT, o filho está usando maconha. A mãe sente isso. A mãe vê o filho numa festa segurando um copo de vodka, ela, o filho está bebendo. Mas ela pega a maconha na gaveta de meia, ela, meu filho está fracassado. Essa noção é muito pesada. Tá? É muito pesada. É só um remédio que o indivíduo escolheu. Então a limpeza tem que ser aqui. A limpeza tem que ser aqui. Tá? Apontadores de dedo virão em qualquer momento da sua vida. Eles dirão, você está fazendo errado, eles falaram isso, falaram aquilo, para todas as coisas que você faz, sejam elas boas ou ruins. Tá? Eu não sou uma pessoa que as pessoas apontam para mim, você tem que parar de usar droga, porque eu não estou usando droga. Mas eu tenho que ouvir de um monte de gente, faz essa barba está feia. E eu falo, que bom que não está na tua cara, está na minha. Porque se estivesse na tua ia ser o problema. E é este o ponto. Não é o que você faz da sua vida. Né? É como você interpreta isso. E o que o outro aponta em você está nos olhos dos outros.
Então eu gostaria que vocês imaginassem que todos nós vestimos óculos com lentes coloridas. Tá? Então suponha que eu tenho um óculos de lente vermelha. Se eu colocar esse óculos com a lente vermelha, tudo que eu enxergar é vermelho. Eu vou falar, você é vermelha, você é vermelho, você é vermelho, você é vermelho. Aí ela que está com óculos verde fala, não, eles são verdes. Não, são vermelhos. Eu vou ficar brigando com ela porque eu estou com óculos vermelho. Em outras palavras, se eu coloco o óculos do ciúme, tudo eu acho que está querendo tirar o que eu tenho. Se eu coloco os óculos da inveja, tudo eu acho que é melhor do que o meu. E é nesse ponto que eu quero entender. Então, tira o óculos que te foi colocado para ensinar que isso é sujinho, que isso é feinho, que isso é de menina, que isso é de menino, que isso pode, que isso não pode, e se construa como um ser no mundo de maneira a pensar, se isso me faz bem, eu faço. Se isso me faz mal, eu não faço. Se isso me faz bem momentaneamente, mas me traz prejuízo, eu não faço. Se isso me faz mal momentaneamente, mas me traz lucro, eu faço. Quer fazer atividade física, quer fazer capoeira, quer fazer taekwondo, quer fazer o que for, vai doer. Vai doer, vai fazer uma academia uma semana, você é igual um robô, assim, ó. Aí as pessoas vêm ficar te cutucando aqui, para. Dói. Tudo o que vai levar para um crescimento gera um processo de dor no começo, uma preguiça, uma vontade de não fazer, então é um sinal de que está indo bem. Quando a coisa é muito fácil, muito gostosa e dá vontade de fazer toda hora, liga o alarme, provavelmente não é bom. Não pode ser desse jeito, tá? Então essa é a noção que eu vou trabalhar, o estigma. Tá? Isso aqui é sujo ou isso aqui é bonito? Depende. Se eu ficar pensando em curto prazo, eu estou iludido. Vai, vamos lá. O que vai definir o indivíduo que ele saiu da infância, foi para a adolescência e chegou na idade adulta? A capacidade que ele tem de pensar, planejar e viver a médio e longo prazo. A criança só vive a curto prazo. A criança no mercado, ela fala, mãe, quero a bolacha. E a mãe fala, não vou te dar. Ela se joga no chão, faz drama, chama a atenção de todo mundo, faz aquele escândalo, porque ela não está nem aí. E o que normalmente as mães fazem, né? Essas mães. Não, filho. Na volta a gente compra, para não ter que ficar carregando. E nunca volta. E nunca compra. Por que a mãe faz isso? Porque ela sabe que a criança pensa a curto prazo. Depois que ela sair do corredor de bolacha, a criança vai esquecer. Isso é uma criança. Se você é um indivíduo que só vive no curto prazo, né? Eu quero ter uma relação sexual porque isso me dá prazer, eu quero usar droga porque isso me dá prazer, eu quero pegar o tênis do outro porque eu não quero esperar para ter o meu, e você é uma criança vivendo no mundo. Você vai saber que você se tornou adolescente e adulto quando você for capaz de planejar a médio e longo prazo. Ter essa noção por si, não porque um pai ou uma mãe está dizendo, não porque a polícia está te prendendo por fazer isso, mas porque você pensa, eu estou com 16 anos agora, posso viver até os 80, só que se eu fizer o uso dessa substância, eu vou viver até os 50. Sabe quem vai odiar você aos 50 anos? Você. Você com 50 anos, quando estiver lá no cardiologista porque infartou por uso de cocaína, vai odiar o seu adolescente de 17 que quis usar isso. Então, se nós nos construímos e somos felizes pelo amor próprio, por que eu vou ficar gerando ódio e depressão em mim lá na frente e me arrependendo das escolhas que eu fiz? Vai perder namorada, vai perder emprego, vai perder família, vai perder um monte de coisa que agora pode não fazer sentido, mas lá na frente você vai entender. Então, assim, é agora, é nesse exato momento que você vai começar a construir alguma coisa. E o que vai definir se isso é bom ou ruim, se isso é sujo ou se isso é limpo, é como você se sente com relação a isso. E não uma mídia, ou um bando de empresários, ou um bando de conservadores que vão dizer, hoje não pode, porque isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Aí você não pode usar nada, mas no fim do ano você pode tomar uma tacinha de champanhe para celebrar uma virada ilusória de que o mundo girou ao redor do Sol e que dia 31 de dezembro nós vamos soltar fogos. Essa é a sociedade que vivemos. Essa é a sociedade que vivemos. Cada vez que a Terra gira ao redor do Sol, a criança pode tomar uma taça de champanhe. É ridículo. É constrangedor para nós estar nesse processo. Mas se o indivíduo escolhe fazer uso de qualquer outra coisa depois, é sujo, é feio, é bandido, é marginal, não foi isso que eu te ensinei, onde foi que eu errei, nós te demos tudo, por que você está fazendo isso? E ele pensa, que hora alguém vai me ouvir? Só estão dizendo que eu tenho que fazer e por que eu estou fazendo, mas que hora alguém vai me ouvir? Respondeu? Tem tempo ainda? Tem tempo ainda. Tem tempo para a pergunta.
Vou considerar que, assim, estou falando muito bem, já que não está gerando dúvida. Mas eu imagino que isso esteja gerando dúvidas. Uma criança com 9 anos começa a dizer assim, eu experimentei uma bebida hoje, ou experimentei tal coisa hoje, só provei, ela pode se tornar uma alcoólatra futuramente? Pode, depende do quanto aquilo fez sentido para ela, do quanto aquilo amenizou, mas é muito mais isso que eu disse no começo. O que você experimentou? Eu experimentei álcool e gostei, então eu não vou enxergar o alcoolismo, eu vou enxergar a ansiedade. Tem uma criança ansiosa em casa e aí ela vai encontrando na vida e ela se automedica. Interessante, isso abre um outro aspecto. Pense assim, o bebê chora e nós temos um ditado que diz assim: quem não chora não mama. O bebê chora porque quando ele nasce, o bebê não chora, o médico dá um tapa nele para ele chorar, para desobstruir as vias respiratórias, porque ele está ali dentro da placenta, mergulhado no líquido, então ele não está respirando pelo nariz. Quando ele nasce, isso está tudo entupido, ele nunca utilizou o nariz dele, então ele precisa dar esse berro, porque isso libera as vias respiratórias. Bom, aí o bebê começa a sentir desconfortos. Ele vai sentir cólica, ele vai sentir que a fralda está suja, ele vai sentir fome, ele vai sentir desconfortos. E ele vai tentar se comunicar com a mãe. O que o bebê faz? Ele mexe o braço, não acontece nada. Ele mexe a perna, não acontece nada. Ele faz careta, não acontece nada. Ele berra, aí aparece a mãe. Percebe? Então não é que o bebê chora para trazer a mãe. Ele tentou fazer várias formas de se comunicar, mas só quando ele chorou, apareceu o seio para ele mamar, apareceu o remédio para tirar a cólica. Então o que ele aprendeu? Se eu chorar, vai ser mais rápido. Depois de um tempo ele já nem se mexe mais, ele está dormindo, ele já acorda chorando. Isso é como nós caminhamos no mundo. Então quando o indivíduo chega e fala, eu fiz o uso de maconha, ele na verdade já tentou várias outras coisas. Ele tentou tacar pedra na janela quando era criança, ele tentou apertar o interfone e sair correndo, ele tentou fazer piadinha com os amigos, ele tentou jogar bola, ele tentou jogar videogame, e ele foi encontrando prazeres e desprazeres. E aí, assim como ele tentou todas essas coisas, ele também tentou cigarro. Mas é só isso. Ele está se comunicando desde que ele nasceu que falta algo na vida dele. Aí aquela criança que fica viciada em tablet, aquela criança que já é viciada em videogame, aquela criança que não aceita não, já está aí o comportamento. Os principais comportamentos identificados desde a infância em indivíduos que tendem a ser usuários de droga é a facilidade de manipular, a habilidade de mentir, a necessidade de mentir, a procrastinação, a capacidade de jogar a culpa nos outros, o menino quebra o vaso, põe a culpa no irmãozinho, põe a culpa no cachorro. Esses indivíduos, e que são muito ativos, assim, que querem atividades que gerem muita adrenalina, que fica subindo na cortina, que quer que o pai fique rodando ele igual um foguete para lá e para cá, e depois ele desce loucão da adrenalina e tal. Esse é um indivíduo que ele está comunicando, eu preciso de algo forte para me sentir vivo. Então, o fato dele encontrar o cigarro, a maconha ou a cocaína é só mais uma consequência de todas as buscas que ele fez. Alguns vão parar no videogame, outros vão parar no futebol, mas para outros ainda não é o suficiente, então eles acabam chegando aí. Então, isso que é considerado um sintoma por si só, na verdade é uma comorbidade, é uma consequência de doenças anteriores. A criança de 9 anos que experimentou o álcool, na verdade ela já experimentou várias outras coisas que os pais não identificaram que era uma busca dela por adrenalina, por se sentir viva, por ter alguma emoção na vida. Talvez coisas que se resolvessem se o pai levasse ela quando era criança num parquinho para brincar. Subir numa gangorra, subir num balanço, correr, escorregar na grama com papelão, coisas que criança faz. As crianças vão sendo criadas ou assim, o pai e a mãe ficam o dia inteiro trabalhando, ou o pai está preso, ou a criança é criada pelo tablet, pelo celular, como se fosse uma babá, então ela não desenvolve o contato lúdico, né? Aquela coisa de eu estou aqui porque é divertido, eu estou aqui porque eu estou brincando. E aí quando ela encontra isso na droga, ela encontra esse mundo, porque esse mundo está fechado para ela. Né?
Ninguém começa usando droga sozinho. É uma galera que começa usando. O primeiro baseado vai ser com 4, 5, 10 pessoas. E aí fica aquela multidão de pessoas. Aí um vai saindo, o outro vai saindo. Daqui a pouco o cara está sozinho no canavial fumando crack escondido. Quando começou isso? Quando ele fumava um cigarro escondido com mais 10 moleques. Porque ele sentia a necessidade de pertencer a um ambiente social. Porque os pais dele não proveram isso para ele. Era só uma criança que falaram assim: eu te dei tudo, tá? Você me deu boné, você me deu tênis, você me pôs na escola, mas você não me deu abraço, você não me deu seu tempo, você não me deu ouvido, você não me deu atenção, você não me deu direcionamento. Então você me deu tudo o que é material, mas o que é parental, pai e mãe, eu não recebi. Então onde eu vou receber isso? Lá fora. E quem é o indivíduo que normalmente traz isso por contexto? É aquele cara que está na sala que é repetente. Você entra na 5ª série, o cara que já era para estar na 7ª está lá ainda. Então ele já tem uma manha, ele já tem uma sedução, ele já tem uma mentira, ele faz esse papel de pilar, de pai e de mãe, né, dos indivíduos. Eles falam: pô, esse cara é legal, ele conhece umas bandas legais, ele conhece umas coisas legais, ele conhece gente legal, eu vou seguir esse cara. Porque o meu pai não é legal, o meu pai só ouve música chata e o meu pai não conversa comigo. Esse cara faz essas coisas. Então, assim, é o último estágio. Chegar no uso da substância é uma consequência natural de explorar o mundo, mas ela também é um indício de que nas explorações anteriores não foi o suficiente. Então, o vazio que existe nesse indivíduo é maior do que a média das pessoas. Por isso ele acaba chegando, e mesmo entre os que usam droga, tem gente que fica o resto da vida fumando um baseado por semana, e tem gente que acaba fumando crack até morrer. Dentro desses ainda tem os que vão precisando cada vez mais, né? E se experimentar cocaína? E se experimentar LSD? E se experimentar isso? Ele não sacia. Nós chamamos o dependente químico de eterno insatisfeito. Nada satisfaz ele. Tá? Então, se a criança já é uma eterna insatisfeita, come muito, brinca muito, reclama muito, já é um sinal de que tem que ficar atento, porque se você não encontrar o limite de colocar uma satisfação nela, ela vai encontrar isso fora. E a droga é potente o suficiente para isso. Respondeu? Nessa relação você com o psicólogo, o que você teria para falar para a gente na iniciação sexual, a relação, o convívio, a experimentação de jovem e adolescente, causas e efeitos, e aquilo que você vivenciou por ter sido mal orientado, mal praticado, ou praticado de forma irregular? A sexualidade, ela também tem um estigma. A sexualidade tem um estigma de vitória, de conquista. Parece que assim, ter relação sexual é bom. É sempre bom, é maravilhoso. Eu sou o cara, porque eu transo com várias. Essa menina não pode. A menina se transa com várias, a gente sabe o que ela é chamada. Mas o homem pode. Então fica essa sensação de que eu estou pertencendo ao mundo dos adultos quando eu faço isso. Então, o primeiro passo, eu venho aqui te dizer, se tem pessoas que têm poucas relações sexuais, são os adultos, principalmente os que estão casados há muito tempo. Não é isso tudo que vocês imaginam. Tá? Existem indivíduos que falam assim: é uma vez por semana, é uma vez a cada 15 dias, é uma vez por ano, nunca acontece mais, cada um dorme no seu quarto. Isso é construído na adolescência, porque na adolescência nós somos movidos assim, muito por hormônios. Tudo nos excita, tudo nos causa um desejo. Tá? Esse desejo é naturalmente incontrolável, ele se envolve com um desejo de posse. Mas o ato sexual em si, ele não envolve só o estar com a pessoa. E ele não envolve só a relação em si. Ele envolve desde o segurar na mão, ele envolve desde dar um beijo, ele envolve desde ficar abraçado. O ato sexual começa neste momento e ele culmina na cama. Onde quer que seja. Mas ele culmina ali. Então, quando eu estou olhando para uma pessoa e seduzindo ela, dando um bom dia, eu já estou sexualizando a relação. Tem isso, né? Às vezes a pessoa fala: oi, tudo bem? Melhor agora. Já estou sexualizando. Por que eu estou falando isso? Eu não falo isso para todo mundo, melhor agora que você chegou. Nossa, a pessoa até assusta. O que ele está dizendo com isso? Está dizendo: eu estou pronto, só vir. Você fala: então tá bom, eu vou. Tá? Então eu fico nessa coisa de que eu tenho que seduzir o mundo. E aí quando alguém fala: eu quero você, vem um medo imenso. Ai meu Deus, e agora? O que eu faço com isso? Tá, pode vir. Na maioria das vezes é um blefe, né? Tá, pode vir. Vem aqui, vamos beijar. Mas será que eu estou beijando bem? Será que eu estou segurando direito? Será que eu estou fazendo direito? Será que não está prazeroso? Está caótico. E quando vai para o ato sexual, porque tem que ir, é tão caótico quanto.
É desprazeroso, é doloroso, é confuso, é esquisito, é um monte de coisa. O indivíduo não sabe o que fazer ali, não sabe se está fazendo certo, não sabe se está fazendo errado, não sabe se é isso ou não. Mas o que ele está fazendo de verdade? Eu quero acabar isso aqui, que está desprazeroso, que está confuso, que é só suor e lágrimas, para falar para os meus amigos que eu fiz. Esse é o principal. Então a pessoa, às vezes, quando acaba, a primeira coisa que ela faz é mandar uma mensagem. Ó, peguei essa aqui, acabou. Bom, põe mais um alfinetinho no mapa para falar que conquistou. Tá? Essa é uma relação, essa é uma relação suja, tanto quanto a relação da droga, porque ela suja você. Ela suja você e te coloca em risco de várias possibilidades, assim, que agora podem não parecer tão complicadas, mas que trazem complicações morais lá na frente. Tá? Não só a questão de gravidez, a questão de DST, mas a questão do perder a vida em razão disso. Perder a vida em razão disso. Às vezes o indivíduo não pensa o que é sentar diante de um médico e o médico dizer assim para ele: você está com hepatite. Mas como eu estou com hepatite? Você está com hepatite. E você vai ficar num longo tratamento por 1 ano que vai detonar o teu corpo por causa de uma relação que às vezes durou 5, 10 minutos. Acabou. E aí ninguém está nem aí para você nesse momento. É você e o teu BO. É você e a responsabilidade que você assumiu. Se for uma consequência crônica, desenvolveu um HIV, realmente teve uma gravidez, o que você vai fazer disso? Vai pôr mais uma criança sem pai e mãe no mundo? Vai ser mais um responsável por deixar um indivíduo abandonado por causa de um momento que você viveu ali? Então, sexualidade, ela vai se construindo como algo bom, como algo de coletivismo e como algo de colecionador. Eu tenho que fazer mais do que os outros, eu tenho que conseguir mais do que os outros. Mas, no fundo, é só uma busca incessante por um amor que desapareceu dentro de mim. Quanto mais eu busco fora, menos eu tenho dentro. Então, o indivíduo que se diz o bonitão, o pegador, o garanhão, é o mais vazio que existe. Porque esse é assim, nada está me satisfazendo. Tem que ser a loira, tem que ser a morena, tem que ser a magra, tem que ser aquela, tem que ser a outra, e ele nunca está satisfeito. Fica colecionando como se fossem coisas. Só que estas coisas são seres humanos. São pessoas que estão colocando ali a sua noção. Eu amo esse cara, ou eu amo essa menina, ou eu amo isso. São assim, são filhas de alguém, são filhos de alguém. Essa noção de que eu tenho que me relacionar pura e simplesmente porque todo mundo acha que isso é certo, isso é uma ilusão. Principalmente se dentro de você existe uma confusão com relação à sua orientação sexual. Porque eu conheço muitas pessoas, e existem muitas pessoas, que quando entram nessa fase, pensam assim: todo mundo está namorando, eu tenho que estar namorando também. Só que eu sou uma menina que gosta de menina, só que eu não posso ficar com outra menina, então eu tenho que ficar com um cara. E se colocam nessa situação de abuso. E isso vai doer para sempre. A imagem vai doer para sempre. Tá? Falando de pessoas adultas que trouxeram essa informação, é o seguinte: eu tenho 30 anos, hoje eu me considero lésbica, mas quando eu tinha 12, 13 anos eu namorei um carinha, tive relação com ele e até hoje eu tenho pesadelos com isso. Tem que ter muita noção do que você está fazendo. Tem que ter muita noção do que é teu corpo e do que ele precisa para ser satisfação. Não fica pensando que o ato sexual é uma coisa mágica que dá prazer para todo mundo. É muito mais complicado do que isso. É muito mais complicado encontrar uma afinidade psíquica, encontrar uma afinidade energética e se sentir presente naquele ato, do que ficar colocando figurinha como se fosse assim: eu fiquei com 10, eu fiquei com 15, eu fiquei com 20 e no fim ficou sozinho. Porque tem o que disso? Tem a fama de canalha? Tem a fama de cretina? Tem a fama de pegador? Tem a fama de quê? E essa fama te dá o quê na vida? Além de, esse cara tem uma maior incidência de doenças. Esse cara tem uma maior dificuldade de se relacionar afetivamente. E pensando a médio e longo prazo, quando você na adolescência se impossibilita de manter relações estáveis, porque está buscando se relacionar com várias, você se torna um adulto que não consegue manter relacionamento. E agora isso pode não ser importante para você, mas lá na frente vai ser. Você vai conhecer ao longo da sua vida muitas pessoas que jogaram fora casamentos por causa de uma noite no motel. Muitas pessoas. E quando você pergunta: por que você fez isso? Eu não sei, cara. Eu estava diante de uma oportunidade e eu tive que fazer. Que oportunidade ele enxergou? A oportunidade de ficar com uma mulher que eu considero bonita. Qual que era a real oportunidade que estava diante dele? A oportunidade de manter-me fiel à relação que eu escolhi. Então, quando ele podia escolher uma coisa que era a médio e longo prazo, que é manter o casamento, ele escolheu uma coisa a curto prazo, que era uma noite no motel. Estamos falando do quê? De uma criança.
Eu só amadureço quando eu consigo compreender que o outro é tão importante quanto eu. Se eu uso o outro para ter prazer, eu estou convidando o mundo a me usar para ter prazer. Eu estou convidando o mundo a me trazer exploração, porque eu sou explorador. Então essa noção de estar namorando, não estar namorando, estar ficando, estar flertando, estar de crush, estar de não sei o quê, é uma noção momentânea. É uma noção aqui, ó, é teu corpo falando, o corpo do outro me atrai. Só que você é muito mais que teu corpo. Você é a tua mente, você é a tua história, você é a tua reputação, você é o teu legado. E entregar isso, pura e simplesmente, porque você está com uma coceira, um comichão na sua região genital, é muita ilusão. Isso vai passar, mas os resquícios disso não. A ilusão e o descontrole emocional não passam. Tá? Então você pode ir em festas, onde tem aqueles indivíduos lá com 35, 40 anos de idade, que estão lá na pegação ainda, porque nunca conseguiram se conectar com algo. Ficam agindo como se fossem super jovens, assim, mas já não são. Tá? Porque não conseguem entrar em contato com a realidade que é. Qual que é a tua realidade hoje? A tua realidade hoje é uma pessoa que está começando a construir o seu futuro. Só que tem todo o poder nas mãos de destruí-lo desde já. E isso basta uma relação de 5 minutos para você acabar com a sua vida. Se essa relação for uma relação consciente, uma relação de afeto, a consequência disso é o ato sexual. Mas isso começa na cumplicidade, isso começa em assistir um filme junto, isso começa em fazer as coisas juntos. Tem que gostar de conversar, tem que gostar de estar junto, tem que gostar da companhia da pessoa, tem que ter uma relação de amizade com ela. Aqui em Santa Adélia é mais fácil ver isso, porque nós temos várias pessoas com aquela cadeira de alpendre na casa. Né? Você já parou para pensar que quantos casais de idosos você vê sentados na varanda? Eles não estão de mão dadas, eles não estão se beijando, eles estão simplesmente sentados. E isso acontece porque a base de um relacionamento é a amizade e a admiração. Se eu só vou conseguir ficar com uma pessoa por muito tempo se eu admirá-la. Se eu não admirá-la, se eu apenas desejá-la, eu só consigo ficar com ela até que o ato acabe. Depois eu penso, o que eu faço com isso agora? Eu vou inventar uma desculpa para ir embora. Eu tenho que ir para minha casa. Eu vou ficar bloqueando ela para ela não me entrar em contato. E nisso eu estou me desvalorizando. Eu estou me colocando em uma posição de objeto. E como eu disse aqui, quando eu defino o que eu sou, é o que eu sou no mundo. Se eu definir para os outros e para mim que eu sou um objeto, porque eu sou um colecionador de relações, o mundo vai me tratar como um objeto, eu nunca vou ser mais do que isso. E vai doer o dia que você quiser ser mais do que isso e não conseguir. Tá? Eu sei que agora é difícil, mas com quem que eu estou conversando aqui? Com quem já está querendo pensar a médio e longo prazo. Quem pensa a curto prazo só está pensando no almoço agora, já nem está me ouvindo mais, está pensando na tenda que está mexendo, mas você que pensa a médio e longo prazo, eu sei que com você eu estou me comunicando. Tá? E que naquele momento que você tiver um impulso, refreie e pense. O que está querendo isso? É a minha mente porque eu gosto da pessoa ou é o meu corpo porque meus hormônios estão disfuncionais? Se você se guiar por hormônios, você será meramente um animal rastejando pela terra. Se você se guia pela sua mente, você se torna um ser no mundo. E um ser no mundo pode alcançar qualquer coisa. E um animal só tem que caçar para comer e depois dormir, e depois caçar de novo e comer e dormir. E não é para isso que estamos aqui, né? Ao menos não deveríamos. Ainda mais vocês que têm essa oportunidade desses indivíduos que em algum momento da vida tiveram um sofrimento ou tiveram uma expansão de consciência, construíram esse espaço aqui onde nós estamos, porque isso aqui não brotou, isso aqui foi construído, oferecem essa oportunidade para vocês estarem aqui pura e simplesmente por gratidão. Vocês só tiveram que sair das suas casas e virem até aqui. Ninguém cobrou outra coisa de vocês. Então por que não devolver isso? Por que não perceber o quanto é legal as coisas que vocês fazem aqui e oferecer para alguém que está lá fora só se norteando pela sexualidade? É a gratidão. Quando você alcançar a compreensão de gratidão e reconhecer que existe um esforço para que isso se movimente, que existem pessoas ali na cozinha fazendo bandejas gigantescas das coisas que vocês comeram, e algumas pessoas chegam e comem assim, comem de qualquer jeito, comem, deixam um pedaço cair no chão, comem e falam não tá bom. Esse é o momento de pensar a curto prazo. Esse é o indivíduo infantil. O indivíduo a médio prazo vai lá na cozinha e agradece quem fez a comida que ele comeu. Vai no indivíduo que gerenciou isso aqui para que acontecesse e agradece pela oportunidade. E o principal, agradece a si por num sábado de manhã
ter se levantado cedo e caminhado até aqui para escutar um cara que vocês nunca viram na vida. Sejam gratos a vocês por isso, porque eu sou grato. Sem vocês aqui, eu seria um maluco falando para cadeiras vazias. Então é nisso que nós vamos nos construindo. Isso é uma relação de admiração e uma relação de constância. Eu, na idade de vocês, não faria o que vocês estão fazendo. Então, sob a minha ótica, vocês são superiores a mim. Porque estão fazendo algo que eu não fiz quando eu tinha a idade de vocês. Eu era só o curto e o curto prazo. Demorou muito para eu compreender o médio prazo. Então eu não venho aqui como um doutrinador para servir de exemplo. Eu venho aqui para tomar de vocês o exemplo e perceber quanto tempo eu demorei para despertar naquilo que vocês já estão acordados. Sem demagogia, sem hipocrisia, sem bajulação. Respeitem a si mesmos, a si mesmas e hoje, se possível, se olhem no espelho e se agradeçam. Porque nesse momento que vocês passaram aqui, se instruindo, ouvindo, e às vezes ficando desconfortável na cadeira em algum momento, tem pessoas que já estão lá fora bebendo, fumando, se drogando, brigando com o pai, brigando com a mãe, vendo o pai agredir a mãe, se sentindo rejeitadas, pensando em cometer suicídio, sem essa possibilidade que vocês têm de pelo menos vir aqui e ouvir alguma coisa diferente. Eu acredito que responde assim, é muito mais do que só isso aqui. É muito mais do que só isso aqui. É um mundo inteiro em sofrimento, precisando de pessoas que sirvam de exemplo ou que pelo menos levem adiante um pouquinho de gratidão, um pouquinho de noção de vitória. E vocês têm isso nas mãos. Cabe a vocês decidirem se querem acabar atrás de um cachimbo, querem vocês decidirem se querem acabar num diabetes por isso se entupir de chocolate, ou se vocês vão se viciar em fazer o bem e acabarão fartos de amor. Amor próprio, aceitação própria e respeito próprio e por consequência mútuo. Então eu agradeço imensamente essa oportunidade de vir aqui, tentar fazer alguma diferença e sair diferente do que entrei, graças a esse feedback, esse respeito à educação e ao silêncio de vocês. Muito obrigado. Agradecer por vocês terem vindo, por nós estarmos juntos na nossa trajetória. Muito bem. Pessoal, a gente vai dar uma palavrinha rapidinho. As meninas que eu convidei aquela hora. Ana, tão intensa quanto seu nome. Ela é o tipo de garota errada para os homens fracos, para as amizades rasas, para uma vida simples. Tem consigo uma determinação admirável, somada à sua força, que sempre é constante. Afinal, Ana chora, Ana sofre, Ana erra, sempre arrepende, pensa em desistir, mas logo tudo isso é afogado no mar de sua vontade. Ainda assim, atrás de toda essa armadura tem um coração apaixonado e uma alma sonhadora, que casa perfeitamente com o olhar inesquecível e aquele sorriso apaixonante. A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? É quem entende o que você quer antes mesmo que você possa dizer algo. Saber da sua levantada de sobrancelha, da sua coceirinha do nariz, do seu estralar de dedos e sabe dizer o motivo de todos. Amigo é quem está perto, mesmo que essa distância não seja física, e quem pode estar do lado do mundo.
Importa quanto tempo não te vê, mas quando vê, a intensidade continua a mesma. A risada continua alta, o abraço continua confortável, o cheiro nunca muda. Mesmo que mude o perfume, e quem não se importa ser ombro amigo, ouvidos e colo amigo, que entende cada lágrima e fotografa com o coração cada sorriso. Amigo é temporal, não fica passado, e não importa se está nesse plano ou não. Se está aqui ou já partiu, nunca deixe de ser o que é. Parabéns, Ana. Vamos fazer uma foto agora aqui. Pessoal, a gente só queria mais uma vez agradecer a disponibilidade do Victor, a vontade, a boa amizade que ele construiu aqui com a gente espera que ele venha mais vezes, de verdade, né? Só queria falar uma coisa para vocês, falando nisso que você pode fazer a diferença agora, vou falar uma coisa para vocês, às vezes a diferença é uma coisa pequena, que está do seu lado, só completando, não querendo emendar nada que o Victor falou, mas só uma dica, se você gosta disso que você vivencia na casa, se você se sente bem aqui, se nunca te ensinaram a fazer nada errado aqui, que você foi notado na diferença que você passou a ter depois que faz capoeira, depois que faz alguma coisa, eu queria que você então transmitisse essa alegria, já fazendo alguma coisa de você. Você tem um amigo que às vezes não tem o carinho que tem na sua casa, traz ele para cá. Estou tomando a liberdade de falar isso, entendeu? Se você às vezes tem aquele que está lá quietinho no canto da escola, com certeza ele tem algum probleminha, mas todo mundo tem, traz ele. Se você se sentiu feliz, a melhor forma de você ajudar é trazer. Traz ele para perto. Ele vai ser seu irmão. E quando ele crescer, nunca mais ele vai esquecer de você. Viu? Obrigado. Vamos levantar, gente. Todo mundo levantar. Cadê a gente? Cadê o Marco Antônio? Cadê o Marco Antônio?